Bem-vindos ao canal Filosofatos. Antes de mais nada, peço que não levem nada ao pé da letra. É apenas minha opinião. Se gostarem do vídeo, deixa o like e se inscreve. É isso e bora pro vídeo. Você já se pegou pensando que a vida seria muito mais simples se você simplesmente ligasse o foda-se? Tyler Durden faz exatamente isso. E não estamos falando de sair por aí quebrando tudo à toa. Estamos falando sobre libertar-se do que a sociedade diz que você precisa ser. Em Clube da Luta, Tyler não só ignora as regras, ele destrói o sistema. Mas aqui está o detalhe: liberdade sem limites pode ser a chave para sua autenticidade ou a porta para o caos. Neste vídeo, vamos explorar como Tyler Durden te ensina a ligar o foda-se e o que acontece quando essa liberdade vira anarquia. O que significa ligar o foda-se e como Tyler Durden faz isso? Quando você pensa em ligar o foda-se, a primeira coisa que vem à mente provavelmente é alguém simplesmente ignorando responsabilidades ou jogando tudo pro alto. Mas, no contexto de Clube da Luta, essa ideia é elevada a outro nível. E a maneira como Tyler Durden executa isso deveria ser um manual para todos nós. Ligar o foda-se, na verdade, é a arte de dar zero importância para o que não importa. Não é sobre ser irresponsável ou viver sem limites, mas é sobre entender a diferença entre o que realmente merece sua atenção e o que é apenas ruído. A sociedade está sempre tentando empurrar um monte de merda pra nós. Você precisa de mais coisas, você precisa ser feliz, ter sucesso, ser socialmente aceitável. Mas Tyler Durden, o cara que na realidade vive como se não houvesse amanhã, nos ensina uma grande lição. Não ligue pra nada disso. E ele faz isso com uma brutalidade que não deixa margem pra dúvidas. No começo, vemos Tyler apenas como um cara rebelde, certo? Mas conforme o filme avança, fica claro que o objetivo dele não é só causar caos ou destruir coisas. O que ele realmente quer é um mundo onde as pessoas parem de viver em função de expectativas externas e comecem a viver de forma autêntica. Pra ele a vida é simples. Ou você tá fazendo algo que realmente importa, ou você está apenas seguindo um script que alguém escreveu para você. E sinceramente, isso é mais libertador do que qualquer coisa que eu já ouvi falar. Tyler não está preocupado com o que os outros pensam. Ele não tem medo de ser julgado e não se importa nem um pouco com as consequências sociais de suas ações. Quando ele forma o Clube da Luta, ele não está fazendo isso para ser popular ou para satisfazer alguma necessidade egóica. Ele faz isso para mostrar na prática o quão fútil é essa busca incessante por prazer material e reconhecimento social. Ao contrário das pessoas ao seu redor, que estão obcecadas por acumular mais e mais, Tyler está desconstruindo tudo isso com um simples foda-se. Ele não quer mais ser parte da máquina, ele quer ser livre. E ele nos ensina, por meio de suas ações radicais, que não se importar com o que a sociedade pensa é a verdadeira liberdade. E isso não se trata de virar um antissocial ou um completo psicopata. Pelo contrário, é mais sobre parar de viver para os outros. Tyler nos desafia a questionar nossas prioridades. Se você não parar para refletir sobre isso, vai viver a vida toda preso em um ciclo sem fim de busca por validação. E adivinha, isso nunca vai ser suficiente. Sempre vai haver algo a mais que você acha que precisa. Tyler Durden faz isso de forma dramática, até chocante, porque ele quer que a lição seja clara. Se você está sempre tentando encaixar-se em um molde que a sociedade impôs, você nunca será livre. Ligar o foda-se não significa ser responsável, mas sim ser honesto consigo mesmo. Pergunte-se, o que realmente importa para você? E se a resposta não for aquilo que os outros esperam de você? Ótimo, agora é hora de começar a agir de acordo com isso, sem pedir desculpas. Viver sem medo do que os outros pensam, a liberdade brutal do Tyler. Se você acha que viver sem medo do que os outros pensam é um conceito bonito, porém inalcançável, é porque você nunca parou para estudar como Tyler Durden faz isso em Clube da Luta. O cara não está apenas ignorando as expectativas sociais, ele está destruindo de forma brutal a ideia de que precisamos de aprovação externa para ser quem somos. E o que ele faz é simples. Ele não liga, não de uma forma passiva como tanto faz, mas com uma atitude quase filosófica de que a única opinião que realmente importa é a sua. Vamos encarar a realidade. Todos nós fomos treinados para agradar. Desde pequeno, nos disseram o que era certo e errado, o que era aceitável e o que não era. A pressão para se encaixar é uma constante, especialmente em uma sociedade obcecada por padrões estéticos, materiais e sociais. O problema, você não pode ser você mesmo se estiver o tempo inteiro se preocupando com o que os outros pensam de você. E é aí que o Tyler Durden entra. Tyler não está preocupado se ele é visto como um marginal ou um lunático. Ele quebra todos os códigos. O cara é literalmente a personificação da liberdade sem filtro. Ele cria o Clube da Luta, o espaço onde a
única regra é não falar sobre o Clube da Luta. Mas a verdadeira regra é mais simples do que isso. Não há regras. Ele faz isso não por querer causa ou destruição pura, mas porque ele entende que a verdadeira liberdade vem da capacidade de não ser preso pela opinião alheia. A ideia de se libertar do medo do julgamento começa a ser mais evidente quando ele se aproxima de Jack, que é preso ao que os outros esperam dele. Jack vive uma vida medíocre, correndo atrás de bens materiais, prestando atenção em tudo que a sociedade diz que ele deve ter a fazer. Ele é escravo de suas próprias inseguranças. Tyler, por outro lado, está ciente do quão fútil é essa busca por aprovação externa, e a chave para isso é algo simples. A verdade, por mais dolorosa que seja, é libertadora. Ele entende que ninguém, nem mesmo os outros, tem o direito de definir quem ele é ou quem ele deveria ser. Ao longo do filme, vemos como Tyler desafia as normas sociais sem um pingo de remorso. E é justamente essa liberdade brutal que ele oferece a Jack e a todos os outros, que faz com que o filme se torne uma reflexão profunda sobre a nossa incapacidade de viver de acordo com nossos próprios termos. Tyler não se conforma com a prisão das expectativas sociais, e ele é a prova viva de que, quando você se livra do medo de ser julgado, as possibilidades se tornam infinitas. Mas e o custo disso? Bem, aqui está o grande truque. Liberdade não vem sem sacrifícios. Ao viver sem medo do que os outros pensam, você inevitavelmente perde algumas coisas. Pode perder amigos, status ou a aceitação da sociedade. Mas, em troca, você ganha algo imensurável: autenticidade. Tyler não se importa com o preço que paga por sua liberdade, porque ele sabe que a única coisa que realmente vale a pena é ser fiel a si mesmo, independentemente das consequências. Viver sem medo do julgamento é, sem dúvida, a liberdade mais brutal que você pode alcançar. Tyler Durden, com sua irreverência, nos mostra que é possível e necessário ser quem você realmente é, sem pedir permissão para ninguém, e cá entre nós, talvez seja a única forma verdadeira de viver: o consumismo e a busca por identidade. Por que devemos parar de nos preocupar com isso? Tyler não tem tempo para consumir as merdas que a sociedade vende, e ele deixa isso claro. Se tem uma coisa que ele não faz é cair na armadilha do consumismo. Essa busca frenética por coisas que, no fundo, não dizem nada sobre quem realmente somos. E ele nos ensina de forma prática e direta que o consumismo é a prisão da nossa identidade. O que estamos fazendo quando compramos coisas? Não é só gastar dinheiro, estamos comprando um pedacinho de nós mesmos. Cada item que adquirimos, cada marca que usamos, cada produto que aparece na nossa vida, nos é apresentado como algo que vai definir quem somos. Compre essa roupa e você será visto como inteligente e bem-sucedido. Adquira esse carro e você será mais atraente e poderoso. Mas na realidade, nada disso faz a menor diferença. A ideia de que nossa identidade está atrelada a objetos é uma farsa inventada pela indústria do consumo. E Tyler é o anti-herói que decide destruir essa ilusão. O filme faz uma crítica implacável à obsessão por status, riqueza e posses materiais. Jack, o protagonista, é o exemplo perfeito disso. Ele vive em um apartamento repleto de móveis de designer e compras de marca. Mas no fundo ele é vazio, ele não se conhece, ele não sabe o que realmente ele quer da vida. Ele é um produto do consumismo, alguém que define sua identidade através do que tem, não do que é. E claro, ele é infeliz, porque uma identidade baseada em coisas nunca será verdadeira. O que o Tyler ensina, com suas ações caóticas e radicais, é que a verdadeira identidade não pode ser comprada. Não importa quantos móveis caros você tem ou quantos likes você recebe no Instagram, isso não reflete quem você é como pessoa, e nunca vai. A identidade verdadeira vem da experiência, das escolhas de que você fez, e principalmente da liberdade de se libertar do peso de achar que a sua vida depende de uma coleção de coisas. O consumismo é a forma mais eficaz de fazer as pessoas acreditarem que sua identidade está naquilo que elas possuem. Isso é, no final, uma armadilha. Não importa o quanto você tenha, nunca será o suficiente. Não importa o que você compra, sempre haverá algo a mais que você precisa. E essa busca incessante por mais coisas nunca vai preencher o seu vazio. É por isso que Tyler, de forma tão drástica, cria o Clube da Luta. Não é só para destruir a sociedade consumista. Ele quer que as pessoas despertem para o fato de que a verdadeira felicidade não vem de posses materiais, mas da liberdade de viver sem a pressão de ter mais. Ao decidir parar de se importar com o que a sociedade diz que você deve ter, você começa a descobrir quem você realmente é. E no fundo, é isso que todos nós estamos buscando, mas estamos olhando nos lugares errados. O consumismo tenta te convencer de que você precisa de mais para ser mais. Tyler Durden diz: você não precisa de nada disso, você só precisa se conhecer e parar de se esconder atrás de etiquetas e compras inúteis. Então, da próxima vez que você estiver pensando em comprar algo só para impressionar alguém ou para se sentir melhor, lembre-se do Tyler Durden, o cara que colocou tudo isso de cabeça para baixo. A verdadeira liberdade começa quando você decide que não vai mais se definir pelo que tem ou pelo que a sociedade espera de você. E adivinha, você vai se sentir mais leve, mais autêntico e, acima de tudo, mais livre. As consequências de ligar o foda-se.
quando a liberdade vira anarquia. Ok, até aqui você provavelmente já percebeu que ligar o foda-se pode ser a chave para uma vida mais autêntica e livre. Mas como tudo na vida há um preço a ser pago, e quando você realmente deixa de se importar com tudo, a linha entre liberdade e anarquia começa a se borrar de forma bem desconfortável. Tyler nos mostra isso de maneira clara em Clube da Luta. Liberdade sem limites pode ser libertadora, sim, mas também pode se tornar caótica e destrutiva, como ele mesmo nos fez ver. Quando você decide parar de seguir as regras e parar de se importar com o que os outros pensam, você ganha um tipo de liberdade bruta e sem amarras. Você deixa para trás todas as preocupações sociais, todas as expectativas e pode viver sem medo. Isso soa incrível no papel, mas a realidade é que essa liberdade absoluta, sem restrições, pode levar a um ponto de saturação onde tudo se torna uma grande bagunça. E isso é exatamente o que acontece com o Tyler. No começo, as ações do Tyler parecem revigorantes. Ele desafia o sistema, cria o Clube da Luta e liberta as pessoas da prisão mental do consumismo e da mediocridade. Mas, à medida que o filme avança, vemos que a sua ideia de liberdade começa a tomar um rumo perigoso. O Clube da Luta, que começa como um pequeno escape, se transforma em algo muito maior e mais insano. Ele não está apenas quebrando as regras, ele está desmantelando a sociedade com uma visão distorcida de liberdade. O que começou com uma liberdade pessoal se transforma em uma anarquia total. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quando você decide ignorar todas as regras e construir sua própria identidade, é fácil cair na tentação de achar que pode fazer tudo o que quiser. E o problema é que, sem limites, a liberdade vira caos. Tyler não se importa com as consequências das suas ações, e isso leva a uma espiral de destruição. Ele começa a criar um movimento que, embora baseado na liberdade e na autossuficiência, acaba tomando proporções descontroladas, com suas próprias regras e sem qualquer tipo de consideração pelos outros. E esse é o grande erro. Liberdade sem responsabilidade é anarquia. A liberdade total de Tyler se transforma em um monstro que ele não pode controlar. A liberdade pessoal que ele propõe é apenas um lado da moeda. O outro lado é a destruição de tudo em nome de um ideal que, no fim das contas, não é nem um pouco saudável. Porque, no fundo, liberdade não significa viver sem regras. Significa ser capaz de fazer escolhas conscientes dentro de um sistema, sem ser refém das expectativas alheias. E quando você não tem essas escolhas conscientes, começa a agir sem pensar nas consequências. E aí sim vira bagunça. A lição aqui é clara. Não se trata de simplesmente largar tudo e não ligar pra nada. A verdadeira liberdade vem com a responsabilidade de entender que, ao deixar de se importar com o que os outros pensam, você ainda tem que lidar com as repercussões das suas ações. Tyler Durden, no final das contas, não está apenas nos ensinando a libertação, mas também o caos que vem quando se perde o controle. Porque quando você liga o foda-se de forma irresponsável, pode ser que o foda-se esteja prestes a te engolir. E se você não souber onde parar, o resultado pode ser mais destruição do que você está disposto a aceitar.